Ok, já está gravando. Bom dia então, pessoal, para o pessoal que está chegando ainda. Essa aula vai ser sobre os transtornos sono-vigília, que a partir dos critérios diagnósticos do DSM-5. Ela vai ter muito pouca clínica, vai ser focado na questão dos critérios diagnósticos dos transtornos de sono e da vigília. Quando o Ricardo me falou, eu falei, olha, tem essa aula já, ela está toda em inglês, que eu preferi deixar assim. A tradução para o português tem algumas inconsistências, e ela está com o texto exato do DSM-5 lá, publicado pela Associação Psiquiátrica Americana. Então, apesar dos slides estar em inglês, a gente vai conversando, evidentemente, em português. E, para começar, né, quando o DSM-5 foi lançado, em 2013, ele sofreu muitas críticas, mesmo lá nos Estados Unidos. Eu estava no congresso lá em 2013, quando eles lançaram. Foi um congresso muito concorrido, porque a gente sabia que ia ser lançado. Tinha aquelas filas enormes, né, para a gente poder comprar o livro físico ainda. E foi muito criticado, né? Tinham muitas... já tinha a prévia, né? O livro já estava publicado um pouco antes, foi o lançamento oficial. Então, tinha muita aula no Congresso sobre o DSM-5 e tinha muita crítica. Ao longo do tempo, as críticas foram reduzindo um pouco, até hoje ainda tem algumas coisas que são discutíveis nele. É claro, né? Toda a classificação ela acaba sendo uma coisa artificial. É muito difícil, né, alguém encaixar exatamente numa classificação. Mas o DSM-5 ele trouxe duas situações que a gente deve ter sempre em mente. O primeiro conceito, né, o conceito básico do DSM-5 é que eles preferiram aglomerar os transtornos do que fatiar, literalmente, né? Tá, lumping, not splitting. É que era aglomerar, juntar o máximo possível e não separar uma infinidade, né, de transtornos. Esse foi o primeiro conceito. O outro conceito foi o do especificador, que é aquilo que estende o diagnóstico, né? Como o próprio nome diz, ele deixa o diagnóstico mais claro, mas tenta ser mais perfeito, acrescentar alguma coisa no diagnóstico. Então, quando a gente busca alguma coisa no DSM-5, a gente tem que levar em conta esses dois conceitos, né? O aglomerar, para não fatiar, e o especificador. Alguns transtornos saíram de classificações onde estavam anteriormente, como, por exemplo, TOC estava no transtorno de ansiedade, saiu do transtorno de ansiedade, foi para uma categoria à parte. Várias coisas mudaram no DSM-5, com críticas e com aplausos, né? Então, começando a falar nessa questão da classificação, só um minutinho, está atrasando um pouquinho a passagem do slide. Perdão. Isso é um mito grego, uma história, né, da mitologia grega, que chamava o leito de Procusto, em português. Que esse Procusto era uma figura não era mitológica, né? Era uma figura lendária, né, da Grécia, que seria um ladrão de estradas, um assaltante, em que, além de roubar o que a pessoa tinha, ele levava a pessoa para a casa dele e ele tinha uma cama. E o indivíduo tinha que entrar exatamente, ele tem que ser exatamente do tamanho da cama. Se não fosse menor, ele amarrava e tentava espichar o indivíduo. E se o indivíduo passasse do tamanho da cama, como esse coitado que está aí, ele, com esse machado, ele cortava o pedaço que sobrava, que excedia a dimensão da cama, para que ele encaixasse exatamente na cama. Isso, além de ser, né, um aspecto lendário, né, curioso, né, engraçado para quem não tivesse que deitar ali, é também uma crítica, né, a todas as tentativas de ignorar a individualidade, de ignorar a singularidade de cada um de nós. Os gregos parece que pensaram em tudo, né? Então, o leito de Procusto é mais ou menos isso, é essa crítica
de querer que todos sejam iguais, né? Que tenham todos as mesmas medidas, ou o mesmo pensamento, ou o mesmo tamanho, seja lá o que for. A própria genética e a epigenética derrubam imediatamente o leito de Procusto. Então, é sempre uma crítica às classificações isso, né? De querer que aquele paciente que está na tua frente encaixe, né, numa categoria diagnóstica escolhida por um grupo de especialistas, né, que nunca viram aquele paciente, e o teu paciente tem que encaixar naquele lugar ali, né? Então, os transtornos, né, do ciclo sono-vigília, eles foram agrupados em 10, eles compõem 10 grupos de transtornos ou de grupo de transtornos, né? Por exemplo, insônia, entra só insônia, né? Lá nos transtornos de não REM, tem uma série de transtornos. Então, tem ou é um transtorno ou é um grupo de transtornos, né? Que são esses que estão listados aí. Nós vamos ver tudo em 2 aulas. Hoje eu fiquei só com as que são mais importantes, ou mais importantes não, que são mais frequentes, né, na prática da psiquiatria, que é o transtorno de insônia, o transtorno de hipersonolência e os transtornos de sono relacionados à respiração, quer dizer, o primeiro, o segundo e o quarto da lista. A narcolepsia vai ser tratada também na próxima aula, mas ela é mais... Quem trata muito mais na narcolepsia são os neurologistas. Aliás, o sono, o estudo aprofundado do sono é uma questão do milênio, né? Foi a partir do ano 2000 que se começou a aprofundar muito a questão do sono, muito também em função dos estudos de imagem. E só um minutinho que tem que admitir uma colega aqui. Os estudos de imagem. Então, o estudo do sono, ele engloba várias especialidades e várias profissões outras que não ligadas à saúde, né? A insônia é estudada na psiquiatria, na neurologia, otorrino, dentista, porque todas essas especialidades e profissões, né, elas podem ter a ver com a questão do sono, né? Cirurgia bucofacial, muitas vezes é necessário ser feito para alguns transtornos em que a estrutura da face não permite que o sono seja feito bem. Alteração da articulação temporomandibular, que é estudada muito pelos dentistas, pode ter a ver também com transtorno de sono. Então, o transtorno de sono é assim, é bem interconsulta mesmo, quando as situações são graves, né? Nós temos esse ritmo sono-vigília, desde que o primeiro sistema vivo apareceu na face da Terra, há milhões ou, sei lá, bilhões de anos atrás. A primeira adaptação que ele teve que fazer foi a alternância de luz e escuro, né? Dia e noite. Todas as espécies, todos os sistemas vivos, eles tiveram que se adaptar inicialmente a isso. Depois, né, alguns às 4 estações. Isso não é muito visto, né, nos humanos, mas tem algumas situações em que você tem que levar em conta a estação, né, naqueles transtornos depressivos que têm a ver com a época do ano, por exemplo. E, por exemplo, na agricultura, né, tem a época de plantar, a época de colher, a época de podar. Tudo isso é ritmo, né, baseado não só no claro e escuro, mas também, que seria a rotação da Terra, mas também do movimento de translação da Terra, que vai fazer possibilitar o aparecimento das estações. Então, todos os sistemas vivos, todas as espécies, elas estão adaptadas para essa alternância de claro e escuro, né, a cada 24 horas. Né, e elas têm que, de alguma maneira, ter esse ritmo circadiano, né, esse ritmo próximo de um dia, como diz a palavra. Nós todos trabalhamos em ritmo cardíaco, respiratório, secreção de hormônio, e um outro ritmo é esse aí. Então, isso é de extrema importância. Isso durante muito tempo foi ignorado pela medicina. Poucos trabalhos têm assim
de vulto, né, de consistentes, que levassem em consideração os transtornos de sono. Para não nos estendermos mais, vamos começar com o transtorno de insônia, né? A insônia, quando se fala em transtorno de sono, a gente acha, no primeiro momento, né, parece que é só insônia, dormiu mal. Não, a insônia é um dos transtornos, né? E em todos eles tem o dormiu mal, né? E a insônia é um deles, que nós vamos ver esses critérios diagnósticos baseados no DSM-5. Aqui, o 780.52 é o número do DSM, e o G47 é aquela praticamente uma subclassificação lá do CID-10, né, que é transtornos de ritmo, né, de sono vigília. Então, vamos ver como é que o DSM, né, como é que ele, o que ele coloca como critério diagnóstico para que se diga que aquele paciente tem insônia, né? É longo, né? São vários, são muitos critérios diagnósticos. Isso é que eu estava falando para vocês, que eles preferiram agrupar do que fatiar. Então, alguns transtornos, eles têm muitos critérios. Eles têm que fechar muitos critérios para que seja considerado aquele transtorno, e principalmente para diferenciar de outros transtornos que, sem precisão diagnóstica, você vai ter uma imprecisão terapêutica, né? Você tem que ter muita certeza do seu diagnóstico para poder tratar o paciente. Então, começando com o transtorno de insônia, é uma queixa predominante de insatisfação com a quantidade ou a qualidade do sono, com um ou mais dos 3 próximos itens: a dificuldade de iniciar o sono, também chamada de insônia inicial, a dificuldade de manter o sono e o despertar precoce. O paciente tem que se queixar que está dormindo pouco ou que o sono dele é ruim, e tem que ter, além do mais, pelo menos, desses 3 itens. Nas crianças é um pouco diferente, né? Nas crianças, a insônia inicial, a dificuldade de iniciar o sono, ela é manifestada porque a criança não consegue começar a dormir se não tiver, né, o pai, a mãe, a babá, o irmão mais velho, alguém junto, né? A criança não só consegue dormir se tiver alguém junto dela. Na dificuldade de manter é a mesma coisa. Aquela criança que falando na parte infantil, né? Aquela criança que durante a noite ela acorda e vai para a cama dos pais, né? Isso é insônia, né? É a dificuldade de manter o sono. Ela acorda e ela vai buscar, né, a intervenção de quem cuida dela. E então tem essas pequenas diferenças, né, ou grandes aí até, entre a insônia do adulto e a insônia infantil. Então, okay, vai de noite para a cama dos pais. Tá, não, independente dos pais, ela tem basicamente insônia. Ela acorda, né, e vai para a cama dos pais, ou vai para a cama do irmão, ou vai para procurar a babá. Então, primeiro é essa queixa da insatisfação, né? Depois, ali na letra B, né, o distúrbio do sono, né, ele causa, né, um sofrimento, um prejuízo, né, ocupacional em geral, né, social, né, da vida social, do trabalho, do colégio, da universidade, de comportamento e qualquer outra área de funcionamento, né? E outras áreas importantes de funcionamento, aqui entram também as questões de cognição, né, que a insônia prejudica a cognição. Indo para o outro item, a dificuldade aí que entra a parte mais discutível do DSM, né? É o tempo de duração ou de surgimento do sintoma, né? A dificuldade ocorre pelo menos 3 noites por semana, e ela está presente em pelo menos durante 3 meses. Isso aí eles não tiraram simplesmente assim do bolso esses números. Foram revisados, né, inúmeros trabalhos, inúmeros estudos epidemiológicos sobre sono, e chegaram a um consenso
né? Mas se o teu paciente chega lá com a letra A, né? Uma queixa, ele está insatisfeito com a quantidade ou a qualidade do sono, mas isso não tem 3 meses, eu considero que ele tem insônia. Eu não vou esperar os 3 meses do DSM-5 para dar esse diagnóstico de insônia para ele. Mas isso foi um critério que eles tiveram que colocar, né? Ó, o leito de Procusto de novo, né? Eles tiveram que colocar algum limite, algum número para que fosse considerado insônia. Então, continuando ainda com os critérios, né? A dificuldade do sono ocorre apesar da oportunidade adequada para dormir. Então, ficar fazendo maratona de Netflix, né, durante a madrugada, podendo ir dormir, ficar jogando, né, ficar em videogame, ficar em mídia social, ficar no YouTube, passar a hora de dormir por vontade própria não é insônia. Só é insônia quando você tem a oportunidade adequada e não consegue dormir. Então, continuando, a letra F, né? A insônia não é melhor explicada, né? E não ocorre especialmente, né, no curso do transtorno de sono-vigília, como, por exemplo, na narcolepsia, nos outros transtornos relacionados com a respiração e outros mais que a gente vai ver na continuação. E a letra G ali, a insônia não se pode atribuir a efeitos fisiológicos, né, efeitos esperados, né, de um medicamento ou de uma substância. Se o sujeito, né, a pessoa está fazendo um tratamento com corticoide, em alguns pacientes, até diria na maioria, vão ter dificuldade de sono. Se for uma dose mais alta durante muito tempo, o corticoide ele é excitatório, né? Então, ele pode diminuir a quantidade do sono. Então, aí seria uma insônia atribuída ao medicamento. Isso não é um transtorno de insônia. Ou uma droga de abuso, como, por exemplo, uma cocaína ou uma outra droga qualquer, né, que seja aquelas dopaminérgicas fortes e que encurtem ou impeçam, né, o sono normal, né, daquela pessoa. E a coexistência de transtornos mentais ou condições clínicas, né? Eu acho que esse medical conditions a gente deve traduzir como condições clínicas e não médicas, porque parece que a psiquiatria e a neurologia não são médicas, né? Que não expliquem adequadamente, né, essa queixa da insônia. Pode ter uma outra situação de ansiedade, por exemplo, mas que não especifique, que não cause o transtorno da insônia. Por exemplo, um estado de mania, né, num bipolar, vai, de alguma maneira, prejudicar o sono. Então, aí seria, né, uma insônia em função de um transtorno mental. Um hipertireoidismo grave, né, que ficou sem tratar durante muito tempo, tem menos sono. Então, a insônia não é um transtorno isolado, ela vem como consequência, né, daquela doença clínica, né, endocrinológica, no caso, que seria, né, o hipertireoidismo. Então, o outro conceito que eu estava falando para vocês são os especificadores, né? Eu vou ler literalmente o que está escrito aí para a gente ficar bem dentro do DSM, não sendo assim a minha opinião, né? Os especificadores são extensões para um diagnóstico para esclarecer de maneira mais minuciosa o transtorno ou a doença. Eles permitem um diagnóstico mais específico. Eu acho esquisito colocar na definição o termo, né? Especificador é específico. Mas, enfim, para efeito de clareza, né, e não de literatura, é isso que é o especificador. É para estender aquele diagnóstico, para te dar para fazer com que o diagnóstico seja mais pormenorizado, porque é muito difícil, né? Em determinadas situações é muito difícil se separar o que é uma doença de outra, um transtorno de outro, um sintoma de outro. Você sabe que tem na clínica psiquiátrica ela é toda imbricada, né? Tem situações diagnósticas que ficam ali, por exemplo, entre a esquizofrenia e o bipolar,
tem coisas que ficam entre... Tem várias situações em que você não define muito bem, né? Um transtorno de cognição e uma demência, são coisas que ficam meio imbricadas, que precisam ser separadas, não só, né, pelo prazer acadêmico de classificar, né, por uma exigência taxonômica individual, mas para que se possa tratar, né? Se trata de uma maneira diferente, se é essa doença ou aquela, apesar de delas terem algo em comum muitas vezes, né? Sabe, tem estudos genéticos, o número de genes implicados na esquizofrenia e no transtorno bipolar, eles têm vários grupos, né, de genes são compartilhados, né? Então, os especificadores para o transtorno de insônia. Nós estamos há 20 minutos, né, e não saímos do primeiro item ainda, né, da insônia, do transtorno da insônia. Isso requer, né, muita atenção para que a gente possa ter isso claro. Evidentemente que não é para ninguém decorar o DSM, né? Ele está ali, ou no livro, ou no site, ou você baixou e ele está com um arquivo, né, um PDF no seu computador para ser consultado, né? Mas requer um conhecimento, você tem que ler, né, para saber depois onde você vai procurar e aonde você vai tentar encaixar o seu paciente nesse novo leito de Procusto aí. Então, você tem que especificar se há se não é uma comorbidade, né? Só um minutinho, tem alguma coisa no chat. Não, só um bom dia. Não, é a lista de presença que a Thaís e a Fátima colocaram lá para vocês. Então, especificar se não é um transtorno mental por uma comorbidade de doença mental, né? Não uma comorbidade de uma insônia que não por doença mental, por comorbidade ou por substância, uso de substância, né? Por um transtorno por uso de substância. Se é uma outra comorbidade clínica ou se for um outro transtorno de sono, porque a pessoa pode ter essa queixa de insônia, né, de mal dormir, e ser uma apneia obstrutiva do sono, né? E não é uma insônia pura e simples. Simples nunca é, mas não cai na classificação da insônia. Está dormindo mal, mas porque tem, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, ou porque tem pernas inquietas. E teria um outro distúrbio. Aqui não. Aqui não pode ter esses outros distúrbios. Tem que ser por uma característica quase que pura e simples de não estar conseguindo dormir naquelas três condições, né? Pegar no sono, manter o sono e acordar cedo demais. Tem estudos mostrando que a insônia mais frequente é a de sono interrompido. O indivíduo pega no sono, normalmente, e acorda mais ou menos na hora que tem que acordar. Mas tem despertares durante a noite, mesmo não tendo hipertrofia de próstata, que faz seu banheiro, mesmo não tendo a apneia obstrutiva do sono, que vai fazer o paciente acordar engasgado, tossindo, como muitas vezes acontece. Aqui seria pura e simplesmente a falta do sono, a dificuldade do sono, sem nenhum outro complicador, né? No caso, sem nenhum outro especificador. E tem mais. Tem essa questão do tempo que eu estava falando para vocês, né, que foi baseado em estudos epidemiológicos. Tem que especificar se esses sintomas são episódicos, né, se eles duraram pelo menos um mês, mas não mais do que 3 meses. Entre 1 e 3 meses seria um transtorno de insônia episódico, né? Se for mais do que 3 meses, pelo menos 3 meses ou mais do que isso, é o transtorno de insônia persistente. E se for com 2 ou mais episódios no espaço de 1 ano, é transtorno de insônia recorrente. Então, tem os especificadores, só para a gente lembrar,
são esses que não têm uma outra causa e que tenham essa distribuição no tempo, episódica, persistente ou recorrente. Né? Uma insônia aguda, né, precoce, né, que duram menos de 3 meses, mas que entram os outros critérios, deve-se levar essas outras situações em consideração, né? O sofrimento, intensidade, frequência do episódio, e deve ser codificado como outro transtorno de insônia, quando dura menos de 3 meses. Aquele caso que eu estava, hipotético, que eu estava falando para vocês. O paciente tem a queixa, o paciente tem o prejuízo no dia seguinte, ou social, ocupacional, cognitivo, mas não passaram 3 meses. Dentro desse aspecto, né, que a classificação tem que ser rígida até um certo ponto, isso não é insônia, né? Então tem que ter outros, né, sintomas de insônia ou transtorno de insônia. Tem que especificar dessa maneira. É uma outra forma, não é a insônia pura e simplesmente, que deve tentar encaixar em todos aqueles especificadores e ter aquelas condições excludentes. Não pode ser por doença, não pode ser por substância, tem que ser só pelo transtorno mesmo em si. Isso parece, né, e né, árido, mas a gente tem que entender isso, né, para poder classificar o paciente, né, e para poder usar bem, né, o DSM-5. Então, vamos para o próximo. O próximo é o transtorno de hipersonolência, que caracteriza-se por isso aí. Excessiva sonolência relatada pelo paciente. O paciente diz, não é alguém da família, não é o colega de trabalho que fala. O próprio, né, ele mesmo tem que dizer, né, que ele tem uma sonolência excessiva. Apesar do sono dele, ou período de sono na cama, durar pelo menos 7 horas. Então, ele tem que ter a queixa da sonolência, apesar de ter ficado na cama, né, durante as 7 horas, hipoteticamente dormindo, e tem que ter pelo menos um dos 3 próximos sintomas, muito semelhante do da insônia, né? Tem que ter períodos recorrentes, ou de sono, ou de cair no sono, né? No mesmo dia. É aquela pessoa que está conversando com você e dá aquela cochilada. Tem que ter o tempo total de sono, né? Ele tem que ser prolongado e mais do que 9 horas por dia, e até que pode ficar na cama mais do que 9 horas, mas não é o suficiente para ele se sentir bem, para ele se sentir descansado, para ele se sentir pronto para o dia, né? E tem dificuldade de acordar, né, inteiramente depois de ter acordado abruptamente, né, de ter acordado para o dia. Então, tem que ter, além dessa queixa relatada pelo próprio paciente, ele tem que ter essas outras 3, pelo menos um desses 3 sintomas. Aquele livro As Aventuras do Pickwick, do Charles Dickens, o Pickwick tem isso, né? O personagem principal, ele é obeso, provavelmente deve ter uma apneia obstrutiva do sono, e ele, várias vezes no decorrer do livro, me lembrei agora, ele tem sonolência, né? Tem uma situação em que ele toca a campainha da casa de alguém, né? E entre tocar a campainha e a pessoa abrir, ele dá uma cochilada. Então, a hipersonolência tem que ocorrer pelo menos 3 vezes por semana ou pelo menos 3 meses, né? Em pelo menos 3 meses. Também é aquela mesma questão dos dias, né? Dos dias, dos episódios e dos meses, que é semelhante ao da insônia, que foi também, como eu disse, baseado em estudos epidemiológicos que levaram a essas conclusões. Então, né? A hipersonolência é acompanhada por um sofrimento ou por um prejuízo, igualzinho à insônia, né? Cognitivo, social, ocupacional ou de outras áreas de funcionamento, né? A cognição aí, inclusive. E ela não é melhor explicada
e não ocorre exclusivamente, né, no curso de outro transtorno de sono. Né? Não é na narcolepsia, não tem nada de problema respiratório, de insônia ligada à respiração, né? Não tem nenhuma outra situação. É simplesmente a hipersonolência sem outra causa. Né? E letra E ali, ela não é atribuível a efeitos fisiológicos de substância, né? Mais ou menos como na insônia. Eles estabeleceram mais ou menos os mesmos critérios, né? Insônia e hipersonolência. Vocês veem que só troca a palavra ali, é mais ou menos a mesma coisa. E a coexistência de transtornos mentais ou clínicos não explicam, né, a queixa predominante da hipersonolência. Então, para memorizar, né, a insônia e a hipersonia, como chamam também em português, né, a hipersonolência, ela tem mais ou menos os mesmos critérios diagnósticos. Né? Elas têm as mesmas inclusões e as mesmas exclusões, basicamente. Né? Agora vamos para os especificadores. Também é muito parecido com a insônia. Isso é bom para memorizar, para questão de prova, ou mesmo quando você está frente a frente ali com o paciente no consultório, no ambulatório. Né? Especificar se tem transtorno mental, incluindo o uso de substâncias. Né? Quando fala substância, né, em língua inglesa, é quando não é medicação. Né? O uso de substância não é medicação, é álcool, né? Pode ser drogas lícitas ou ilícitas, ou pode ser até um medicamento. Né? Mas substância geralmente é alguma coisa que ou não é lícito ou não é medicamento. Né? Quando não tem, especificar se não tem, né, nenhuma outra condição clínica, como aqueles exemplos que eu dei para vocês, aí seria o contrário, né? Um hipotireoidismo, teriam outras doenças que podem levar, né, à sonolência, e com uma depressão, muitas vezes, que rompe o ritmo circadiano e faz com que o paciente tenha sonolência diurna e insônia noturna. Né? Mas aí é porque o curso da depressão rompeu com o relógio circadiano, que é um diagnóstico diferencial, não é o caso aqui, né? Ou com outro transtorno de sono. Tem aqueles códigos ali, é relevante a associação com outros transtornos mentais, tarará. Se for isso, tem que colocar, indicar essa associação. E ela pode ser aguda, né, subaguda ou persistente. Mudou só a palavra aqui, né, em relação ao laudo da insônia. Na aguda, também isso durou menos de que um mês, subaguda, 1 a 3 meses, e persistente quando a queixa dura mais do que 3 meses. Eu sugiro para vocês, né, para tirar um pouco da aridez da classificação, né, que à medida que eu for falando aqui, pensem em pacientes que vocês viram. Cada vez que eu vejo isso aqui, eu me lembro de um paciente, né, um paciente que a gente viu e que tem isso, né, que tem essa queixa. Né, tem a queixa da sonolência diurna, né, mas não tem outra doença. Tem simplesmente aqui. Então, comecem a pensar, né, em termos clínicos, que a classificação perde a aridez. Né? Quando a gente sai, né, da teoria e coloca o humano ali, né, que a gente nunca deve perder essa percepção e essa perspectiva do humano que a gente está tratando, né, atrás de cada um desses itens, critérios e especificadores, tem uma pessoa aí, né? Tem uma pessoa sofrendo. Né? E a persistente, como eu falei para vocês, quando dura mais do que 3 meses. Tem que especificar a gravidade, né, atual. Né? No momento, como é que está a gravidade. Né? Severity não é severidade, isso é um falso cognato. Né? Severo, em português, significa grave, rígido. Né? Uma pessoa severa, uma pessoa dura, rígida. Nesse caso aqui, severity, em inglês, se traduz como gravidade. Tem muitas palavras que dão tombo na gente, muitas vezes, na tradução, e a gente quer dizer uma coisa e fala outra, né, na realidade. Então, tem que especificar
a gravidade, né, baseada no grau de dificuldade de manter a atitude alerta durante o dia, né, e esse transtorno se manifesta pela ocorrência de várias situações de sonolência irresistível, né, durante um dia, em várias situações. Por exemplo, quando você está quieto, sozinho, sentado no sofá, sem fazer nada. Quando está dirigindo, quando está visitando amigos, né? Deve ser pagar aquele mico, né? Foi fazer, ter amigos na sua casa e de repente você está cochilando no sofá. Ou no trabalho, né? No trabalho pode criar situações aí graves, né? A pessoa dormir durante o trabalho pode ser até uma situação dessas mal compreendida, né? Ao longo do tempo, uma situação daquelas que dura mais do que 3 meses, pode gerar uma demissão por justa causa. O cara vem para o trabalho para dormir. Deve ter ficado na farra a noite inteira, vir para cá, para o escritório, quando se vê, ele está com a cabeça em cima do laptop. Então, isso tem que ser muito bem entendido, né, para ser bem diagnosticado. Então, a gravidade, né, do especificador, ela é leve, né? Quando você tem a dificuldade de manter a alerta, né, durante o dia, de 1 a 2 dias por semana, moderada, 3 a 4 dias, e grave, quando você não consegue manter-se alerta, né, 5 a 7 dias, praticamente todos os dias, né, da semana. Então, isso tem que... isso mostra, né, a gravidade, né, da situação, o sofrimento, né, do paciente e o quanto isso impacta na vida diária do seu paciente. E é muito importante essa questão em relação ao trabalho, né, que as pessoas entendam, né, que é uma situação patológica. E se eu tenho isso, que eu veja que eu não posso dirigir, por exemplo. Né? Uma coisa é você, né, se você tiver um grau leve, você está no sinal, demora muito, aí você dá uma cochilada. Já não é bom sinal. Mas tem um trabalho da professora Dalva Poiares, lá da USP, USP da Unifesp, eu acho que é da USP, que é, para mim, uma das maiores autoridades de sono no Brasil, em que ela fez foi um trabalho a pedido, né? Há alguns anos já. Ela uma vez me apresentou aqui no Rio isso. Ela era uma companhia de seguros, de caminhões, pediu uma consultoria para ela. Ela era uma especialista em sono. Ela é carioca, mas está em São Paulo há muito tempo. Uma consultoria em sono para ver como é que eram as situações de acidentes de caminhões, se tinham a ver com o motorista dormindo, tinha a ver com o sono, né? E ela fez um amplo levantamento, né? Ela e um grupo, né, fizeram um amplo levantamento e viram que o maior número de acidentes não ocorriam em estradas com curva, muito esburacadas, mas sim quando tinham longos trechos de retas muito longas, é que aconteciam a maioria dos acidentes, porque o caminhoneiro dormia, a estrada ficava, né? Ele não tinha que prestar tanta atenção na curva, numa ultrapassagem, no que fosse, ele tinha simplesmente que seguir, né? Não tinha que trocar marcha, não tinha que tomar atitude nenhuma, é ali em cima, ele estava sedentário praticamente ali, né? na cabine do caminhão. Então, ele dirigindo, né? Sozinho, ninguém falando com ele, numa reta, é aí que muitas vezes ele dormia e ou passava para outra pista e batia num outro carro ou saía da estrada. Então, essa questão da direção, né, no caminhoneiro é diferente, né, porque eles fazem jornadas de trabalho enormes, eles fazem uso de substância, né, que eles chamam de rebite, que fazem com que basicamente é anfetamina, para ele ficar acordado mais tempo, porque eles têm... Quanto mais rápido ele entregar aquela carga e pegar outra, mais ele ganha, né? Então, ele excede a capacidade, né, ele vai sacrificar o sono, muitas vezes, por uma necessidade, né, de trabalho,
financeiro, né? Econômico-financeiro. Então, quando você faz um diagnóstico desses, né, de hipersonolência diurna, você tem que avisar para o paciente que ele não deve dirigir, né, porque ele pode expor-se e expor os outros, né, a situações de risco. Eu estou colocando um pouquinho de clínica, né, para ver se dá uma lubrificada, porque senão ficar só nessa parte da classificação eu acho muito, muito aborrecido. Mas quando se vê alguém atrás da classificação, eu acho que gera um pouco mais de interesse, né? Essa aula, propositadamente, essa aula não vai ser longa por causa desse tipo de característica que ela tem. E aqui nós vamos para a última parte dessa primeira aula, que são os transtornos do sono relacionados com a respiração. São vários, né? O primeiro que eu vou tratar é esse, é a apneia obstrutiva do sono. Apneia e hipopneia, né? Barra, faltou uma barra ali, obstrutiva do sono, que é um fenômeno de provavelmente, não tenho números exatos para dizer isso para vocês, mas provavelmente é a maior causa de transtorno de sono entre nós, é a apneia obstrutiva do sono, e não insônia. E isso deve ser, a gente tem que prestar muita atenção a história clínica, a entrevista com o paciente, quando vem com transtorno de sono. Às vezes o paciente veio para a consulta conosco, né, por uma série de questões. Lá no final ele fala assim, eu não durmo bem. Só esse eu não durmo bem quase que gera uma outra consulta, porque investigar bem um transtorno de sono no consultório, né, a investigação clínica, ela pode ser bem demorada, porque vocês vão ver, vocês já sabem disso, é extremamente variada, né? Você pode ter uma quantidade enorme de situações que façam com que o paciente diga, e eu não durmo bem. Então, vamos ver a apneia e hipopneia obstrutiva do sono, os critérios diagnósticos, né? Estando ali o DSM e o CID. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ele tem que ter o número 1 ou o número 2, né, desses critérios aí. Evidenciado, né, pela polissonografia de pelo menos 5 apneias obstrutivas ou hipopneia por hora de sono, e nos seguintes, e acrescente-se os seguintes sintomas de sono: transtornos de respiração noturna, ronco e engasgo, pausas, aquele está dormindo e dá aquela tossida, né? Às vezes o próprio paciente relata e às vezes a pessoa que divide o leito com ele ou o quarto relata essa ocorrência. E aquelas pausas, né, que o paciente está, por exemplo, está roncando, respirando, roncando, de repente para, quer dizer, faz uma apneia ou uma hipopneia, e aí volta. Geralmente nessa volta é que tem esse engasgo, né? O paciente tem a sensação de que está engasgado. Então tem que ter distúrbio de respiração noturno, tem que ter sonolência diurna, mas tem que diferenciar lá da hipersonolência, sonolência diurna, cansaço ou sono não restaurador, apesar do paciente ter oportunidades para dormir e que não é explicado por nenhum outro transtorno mental, inclusive um outro transtorno de sono. E não pode ser atribuída a uma outra condição clínica. Vocês veem que como tem que esmiuçar, né, a queixa do paciente, como é preciso você perguntar muita coisa e levar muitos dados em consideração para poder chegar a um diagnóstico de um transtorno de sono. A maioria dos colegas, né, da nossa e das outras especialidades, para a maioria dos colegas, a insônia, a queixa de sono, é algo inocente. E, geralmente o paciente sai lá com uma receita azul de um benzodiazepínico. É muito mais do que isso, né? E eu acho que essa é a ideia que tem que ficar para vocês. Espero que a totalidade de vocês já saiba disso, né? Então, continuando. Então, tem que ter 1 ou 2. 1 foi o que eu descrevi. 2, a evidência pela polissonografia é uma
um diagnóstico em que o diagnóstico é clínico, mas a evidência exata é a polissonografia que vai dar. Então, tem que ter, além, ou aquilo que se diz, que eu acabei de falar, né, do número 1, ou então 15 ou mais apneias obstrutivas ou hiperapneia por hora de sono, mesmo que não tenham aqueles outros sintomas de ronco, de engasgos e outras coisas, e do dia e que o sono não seja reparador. Vamos lá. Os especificadores. Existe o que chama de o índice, né? O índice de hipopneia-apneia. IAH, né, em inglês. Índice de apneia e hipopneia. Em português fica a mesma coisa. Né? Então, menos do que 15 é leve, de 15 a 30 é moderado e mais do que 30 é grave. Só para ilustrar, eu não sei se vocês viram, há uns meses atrás, o presidente da República dizendo que fez uma polissonografia e teve 65 episódios de apneia e hipopneia. Só falou isso, não sei se está tratando, se não está. O que seria, né, levando em consideração a descrição dele, eu não gosto de fazer diagnóstico à distância de pessoa que eu não conheço, que não é meu paciente, mas levando em consideração o declarado, né, ele teria uma apneia ou hipopneia de sono grave, né, porque é maior do que 30. Se eu não me engano, ele falou que eram 65 episódios. Isso aqui é para você ter uma ideia, né, da prevalência. Eu não falei muito em prevalência dos outros transtornos, né, mas a prevalência da apneia do sono, ou hipopneia, né, ela é muito variável, né, de país para país. Eu acho que vai depender também do tipo de estudo, mas sempre tem que se levar em conta as diferenças culturais, as diferenças étnicas. Eu tenho estudado muito isso, as etnias, né? A gente não fala mais em raça, porque é uma definição muito limitante, mas fala nas etnias, né? E as diferenças entre as etnias. Até no último congresso eu fiz uma pequena apresentação sobre isso em relação à farmacogenética. Essas diferenças, né, elas podem ser étnicas, elas podem ser culturais, ou elas podem ser em função, né, do número do N, né, do indivíduo do trabalho, apesar de que esse trabalho aí, eu acho que eu tenho ele, se alguém quiser, ele é muito interessante, apesar de ser de 2015, mas não conheço nenhum outro mais recente tão abrangente, né, porque ele foi, como vocês viram, em vários lugares do mundo. Eles não fizeram, o trabalho não é multicêntrico, né? Ele pegou trabalhos desses lugares. Ele pegou o trabalho da Índia, de Hong Kong, do Brasil, de cada um desses, e vocês observem, né, comparando, ele pegou um índice de apneia, cada trabalho é diferente. Por exemplo, da Espanha pegou o índice de apneia e hipopneia de igual ou mais de 10 episódios, né? O de Hong Kong eram 15. A maioria deles é 15, né? Estados Unidos tem 2, um de 10, um de 15, o do Brasil é de 15. Observem que, levando esse critério, né, o Brasil está numa das maiores ocorrências de apneia de sono, num trabalho que foi examinado, é um trabalho feito em São Paulo, em 2012, se eu não me engano, 2012, eu acho, 10, 12, pelo grupo do professor Tufik, professor Sérgio Tufik, da USP. Ele fez na cidade de São Paulo. Esse trabalho está aberto na internet. Ele publicou na revista Sleep, a revista americana de sono. Ele e o grupo dele. E é um trabalho muito interessante, né, que só na cidade de São Paulo, mesmo assim, a cidade de São Paulo, né, tem uma variedade étnica enorme, talvez seja das cidades que recebeu o maior número de imigrantes, né, no Brasil. Né? Como cidade, sim, né? Acho que talvez o Paraná tenha recebido mais, mas como cidade, acho que São Paulo recebeu mais número de imigrantes, e nós temos uma taxa altíssima, né? Com índice de apneia e hipopneia maior do que 15 episódios por noite, ele
captou 25% dos indivíduos de sexo masculino, de gênero masculino, tinham uma queixa de apneia. O estudo dele foi todo controlado com polissonografia. E um número bem menor, né? 9,5%, 9,6% nas mulheres. Eu acho um número assustador. Daí que vem essa ideia, né, que se tem no Brasil, que provavelmente a apneia obstrutiva do sono seja mais prevalente do que a própria insônia, do que o próprio transtorno de insônia, simplesmente. Foi muito a partir desse trabalho do professor Tufik que nos despertou, né, sem trocadilho, para essa questão. Pensem muito em apneia obstrutiva do sono quando vocês estiverem com o paciente de vocês. Então, vamos para outro transtorno, né, de sono relativo à respiração, que é a apneia central do sono. Não é mais a obstrutiva. A obstrutiva tem a ver, né, isso falhei aqui e passei sem dizer, significa que existe uma redução, né, da luz ou um colapso, um colabamento da via aérea. A via aérea colapsa ou diminui, né, por várias razões. Pode ser por obesidade, por hipotonia muscular, né? Nos indivíduos mais velhos tem mais hipotonia muscular da musculatura do laringofaríngea e orofaringe, e muitas vezes a posição, né, da mandíbula, que aí tem a ver com a temporomandibular, o tamanho da língua, a configuração óssea da face. Tem várias situações que podem levar a essa apneia do sono. Mas o principal tem que ter isso, né? Tem que ter uma redução do fluxo da via aérea. Aí tem um aluno chegando agora. Tem que ter uma redução do fluxo da via aérea. Redução. Oi. O que houve? Eu estava mudo? Bom, então vamos passar para o outro, que é pela apneia central do sono. Não é, como eu disse, pelo fluxo aéreo, né, da via respiratória. Então, a apneia central do sono, ela está... Deixa eu só diminuir aqui, perdão, o vídeo. A apneia obstrutiva, a apneia central do sono, perdão. Né? Peraí que alguém me mutou aqui, mas já está desmutado. A apneia central do sono, ela está evidenciada pela... Desculpe aí a interrupção. Ela está evidenciada pela polissonografia de 5 ou mais apneias centrais, nada a ver com o fluxo respiratório, é no controle central da respiração por hora de sono. E esse transtorno não é melhor explicado pela ocorrência ou co-ocorrência de outro transtorno do sono. É algo central, né? Não é a apneia obstrutiva, seria considerado periférico. E aí você tem que especificar se é uma apneia central idiopática, é aquela que... Idiopática é a maneira bonita em medicina da gente dizer que não sabe o que é, né? É idiopático. Ou hipertensão arterial idiopática. Não tem nada para ter hipertensão, mas tem. Então, ela é idiopática. Né? São episódios repetidos de apneia e hipopneia causada numa variabilidade do esforço respiratório, mas sem evidência de obstrução da via aérea. Tem um erro crasso ali, airway não, airway, né, obstruction. Tem um N ali em vez de R, saiu N. A outra é a respiração de Cheyne-Stokes, também saiu mal escrito, Cliene-Stokes, o que houve ali, não sei. A respiração de Cheyne-Stokes, que é aquela que se estuda, que é estudada na neurologia, que você vê quando o paciente tem algum tipo de AVC, tumor cerebral, tem alguma consequência, ela é consequência
né, de alguma situação grave, né, do encéfalo, né, que afeta o encéfalo. É aquele Cheyne-Stokes, é aquela respiração que vai aumentando, né? O paciente, num gráfico, seria assim, aumenta, de repente ele para e faz uma apneia. E depois ele recomeça, né? Faz novos movimentos respiratórios crescentes e segue uma apneia também. Né? E tem alguma coisa de excitatório, que ele acorda ou tenta acordar, porque muitas vezes isso é uma respiração do coma também, né? Em algumas situações de coma que afeta o encéfalo. E a outra, que felizmente nós aqui ainda não temos, ou não temos muito, né? Mas que está verdadeiramente epidêmico nos Estados Unidos, é o uso de opioide. O uso de opioide nos Estados Unidos, o uso de analgésicos opioides, ele alcançou um descontrole absoluto. Né? Mercado negro, falsificação, droga feita, entre aspas, no quintal, fora a prescrição médica, né? Exagerada, que leva à dependência. Tem processos bilionários lá contra o fabricante, situações assim que impactaram até na vida cultural, né? Era uma família lá que era dona de uma indústria farmacêutica que produzia a principal substância. Não vale a pena a gente nem falar isso aqui, mas que eles eram assim mecenas das artes, né? Tinha museus que tinham uma ala com o nome, né, doação da família fulano de tal. E os museus retiraram isso, né? Eles patrocinavam música clássica, artes em geral, e os patrocínios foram retirados. As entidades que recebiam o patrocínio começaram a negar o patrocínio. Né? Tem museus que apagaram verdadeiras alas inteiras porque tinham sido por doações ou manutenção, né, em função da venda dos opioides. Isso está muito grave lá. Essas notícias não chegam muito aqui. Mas, então, a apneia central ela pode ser comórbida com o uso de opioide. O opioide ele é um depressor respiratório. Né? Efeito então, é por efeito, né, do medicamento nos geradores do ritmo respiratório, e tem um efeito diferencial, né, no drive da respiração se a hipóxia, quer dizer, ou diminui o oxigênio, ou hipercapnia, ou aumenta a concentração do CO2, né, porque eles têm esse diferencial, né, no drive respiratório quando se usa o opioide, perdão. Que ele pode, assim, porque o que estimula a respiração, né, é a hipercapnia. Quando aumenta a concentração de CO2, faz com que se respire. Né? É um mecanismo, é um biofeedback. Né? Aí aumenta a concentração de oxigênio, aí o indivíduo para de respirar. Isso vamos dizer durante o sono. Né? Aí para de respirar. Aí aumenta a concentração de gás carbônico, aí vem o gerador de ritmo respiratório, reage a isso e faz respirar. Então, é esse balanço, né, dos geradores do ritmo, lá que os opioides fazem efeito. E vocês sabem que tem uma quantidade absurda, milhares de morte não intencional, né, não é suicídio, pelo uso de opioide lá nos Estados Unidos. Daí que vem esses tais processos bilionários que eu estou falando para vocês. Ainda nos especificadores, né? Vê como tem mais 2 códigos aqui, né? Nota para código, né? Que tem a ver com o opioide. Né? Quando esse uso é leve, moderado a severo, né? Até levar a uma apneia central de sono comórbida ao uso de opioide. Você tem que especificar se tem ou não tem esse uso. Como eu disse para vocês, aqui entre nós, é muito pequeno esse uso de opioide. Quando chega um paciente para mim que está fazendo uso de algum opioide, porque teve uma fratura, teve geralmente é muito receitado na traumatologia, né? A primeira coisa que eu faço é tentar que o paciente se veja livre daquele opioide, né?
passe para um outro analgésico, não opioide, mais leve, ou que não leve a essa gravidade, né, de uso que pode levar, né, o opioide para o paciente. E tem que colocar também, tem que especificar a gravidade, né? A gravidade da apneia central, né, que tem que ver com a frequência, né, do distúrbio da respiração, assim como a extensão, né, da dessaturação do oxigênio e a fragmentação do sono, que vai ocorrer como consequência desses distúrbios repetitivos da respiração, né? Quando tem a hipercapnia, vai fazer aquele esforço respiratório, né? Então, isso tudo vai levar a uma fragmentação do sono, quer dizer, aquele sono que não é contínuo, que vai ter aqueles despertares durante a noite. Qual é o problema de ter despertar durante a noite? Durante a noite a gente tem momentos em que tem o nível de consciência sobe um pouco, né? E outros momentos o nível de consciência desce, né? Talvez naquele sono não REM, está no nível mais baixo de estado de consciência, não tem nem sono nem movimento, a não ser o respiratório, né? E coração, tá? Né? Para aqueles movimentos, né, de quem está dormindo, no sono não REM, a pessoa está ali sem o estado mais próximo do coma, né? O sono não REM profundo, o sono profundo, aquele deep brain, deep sleep, aí ele está mais próximo aliás, é uma das coisas que se usa para conceituar o estado de consciência. E não tem uma conceituação direta, né? Ela é sempre indireta. É um estudo legal isso, do estado do que é a consciência, né? O ser consciente. Então, quando você tem, voltando ao tema, quando você tem os vários despertares noturnos, você não mantém aquilo que se chama arquitetura do sono, aquela alternância, sono REM, não REM, sono profundo, sono de ondas curtas, sono com maior atividade eletroencefalográfica. Você tem uma sequência que você deve mais ou menos manter, de acordo até com a idade da pessoa, com o tipo de como é que foi o dia dela, mais esforço físico, menos esforço físico, mas tem uma sequência daquelas fases de sono, né? Aquelas 3 ou 4 fases, dependendo de como se classifica. Então, quando você tem um despertar noturno, você é como se dá um reset, você começa tudo de novo. Você não mantém a arquitetura do sono como deve ser. Então, daí, isso é que leva à dificuldade no dia seguinte. A dificuldade de concentração, a dificuldade de cansaço, de sonolência, é muitas vezes, né, por esse despertar, por esses despertares noturnos, que leva a essa fragmentação. Começa a dormir, acorda, aí foi como se começasse de novo. Aí acorda, é como se começasse de novo. Você não consegue manter aquela arquitetura do sono, que é aquilo, isso, aliás, merece uma aula sozinho, o porquê que tem que ter aquele sono contínuo, né? Tem teorias novas, novíssimas até sobre isso. Por isso que tem tanta coisa para se estudar em sono e tanta coisa atrapalha o sono. O sono tem que ter o menos atrapalhado possível para que o dia seguinte seja bom, né? E que a próxima noite seja boa. E de uma maneira assim encadeada, né? Mas vamos ver mais um, que é a hipoventilação, né, relacionada ao sono, ainda dentro dos transtornos do sono relacionados com a respiração. Então, o critério diagnóstico, né? Tem 2 critérios diagnósticos. Além da queixa clínica, o paciente tem que fazer uma polissonografia. Eu me transformei num grande solicitador de polissonografia, diminui um pouco agora na época da pandemia, para não expor tanto o paciente, né? Mas então, nesse caso, qual é o critério diagnóstico da alteração do sono relacionada à hipoventilação, né? São o aparecimento de episódios de redução da respiração com um nível de CO2 elevado, quer dizer, com hipercapnia. Então, agora, na ausência de uma medida objetiva da saturação de oxigênio, pode não estar associado com eventos de apneia e hipopneia, pode estar indicado a ventilação, porque isso aí tem que ser medido também
né, durante a polissonografia. Não é qualquer polissonografia que mede tudo isso que é necessário ser medido. E o distúrbio, o transtorno não é melhor explicado pela ocorrência de outro, né, transtorno de sono. Então, é algo bem específico, né? É a redução, né, da respiração e elevação dos níveis de CO2. É bem específico esse distúrbio, né? Então, tem que especificar, né, o que seriam aí umas comorbidades. Eu não vou ler tudo para vocês, mas vou passar rapidamente para não ficar muito monótono, né? A hipoventilação idiopática, né? Lembram que idiopático que quer dizer quando a gente não sabe a razão, né? Idio, em grego, quer dizer de si mesmo, né? Do próprio, não do indivíduo, mas daquilo que a gente está falando, né? Aquilo que a gente está falando. Então, idiopático, patos é doença, ele é próprio da doença, mas não define o que é, né? Então, a raiz da palavra idiopática significa isso. É que não é atribuível, né? Não se pode atribuir a nenhuma condição identificável, né? Aquela questão da idiopático, né, é o nome para a ignorância, no melhor sentido da palavra, quando a gente não sabe qual é a causa. Perdão. Existem certas situações de hipoventilação congênitas, né? Centrais, a hipoventilação alveolar central congênita. É um distúrbio raro, congênito, né? Que mostra aparece logo no período perinatal, em que se faz esse diagnóstico. Isso aí geralmente é da área da neurologia, como eu falei para vocês. Eu não conheço isso, nunca vi, né? Não chega no consultório da gente. Às vezes chega esses outros tipos, né? A hipoventilação relacionada ao sonho por comorbidade. Esses geralmente podem aparecer, né, no nosso consultório, apesar de que muitas vezes fica na própria clínica em que o paciente está sendo tratado para o transtorno. Por exemplo, uma doença pulmonar intersticial, né? Uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um DPOC, geralmente é o pneumo que vai tratar, né? E não a gente. Né? Um transtorno neuromuscular ou distúrbio da parede torácica, né? Em distrofias musculares, uma coisa que existia, né? Quando eu era bem criança, né? Que ainda tinha poliomielite. A poliomielite só desapareceu, né? Foi erradicada ali pelos anos 70, com a vacina Sabin. Mas havia, né, quando havia a minha geração foi a primeira, né, que passou a não ter pólio. Da minha geração para trás, a maioria já está morta, era muito comum que existissem muitas pessoas com sequela de poliomielite, né, geralmente de marcha. E da minha geração em diante, que começou com a vacina Sabin, né, lá nos anos 60, início dos anos 60, final dos 50, início dos 60, e depois a Sabin, não, perdão, a Salk, né, do Jonas Salk. Escreve Salk, né? A primeira vacinação polio foi a do Jonas Salk, que eram 3 ampolas, 3 doses, e depois veio o Sabin, que era aquela gotinha, né, o Zé Gotinha, que todo mundo já pegou aí, que erradicou a polio, praticamente. E tinha um síndrome da polio em que o vírus se instalava na inervação da musculatura torácica. Então, o paciente não respirava, né? Então, era um síndrome pós-polio de hipoventilação e morria. Existia um aparelho, né, chamado pulmão de aço. Procurem isso depois, isso é a história da medicina, em que a pessoa ficava dentro dele, né, do pescoço até a cintura, mais ou menos, e aquilo fechava, né, com uma borracha para vedação, e o aparelho fazia vácuo e deixava o ar entrar, para que o tórax expandisse quando o aparelho fazia o vácuo
e depois o tórax voltava ao normal para o paciente respirar. Não tinha respirador, não se entubava, não se fazia nada disso. Era esse aparelho imenso que ocupava uma sala quase, e o paciente ficava ali enquanto durava a fase aguda. E alguns pacientes não saíam do aparelho, né? E aquilo era uma coisa muito cara. Eu não sei como é que se resolvia exatamente. Então, esse síndrome pós-pólio da hipoventilação é isso, né? Algumas outras, um trauma, né, cervical da medula, né? Uma cifoscoliose muito grave, ou então por medicamentos, né? Benzodiazepina, você sabe, em dose alta pode fazer isso, os opiáceos, como a gente falou, e pode ocorrer, né, com a obesidade. Tem um transtorno de hipoventilação por obesidade, porque a camada de gordura, né, no tórax, né, e no abdômen, ela impede com que haja a expansão da parede torácica, né, para inflar o pulmão. Existe isso em grandes obesos, né? Então, ali embaixo fala que é quando tem um índice de massa corporal de 30 ou mais e tem hipercapnia durante a vigília, né? Com um PCO2, por exemplo, maior do que 45, sem outra evidência de hipoventilação, sem nenhuma outra causa. É porque o pulmão não consegue expandir o suficiente para, entre aspas, se ver livre de todo aquele CO2. Então, começa a acumular, a ter aumento do CO2, mesmo com o paciente acordado, né? Não só quando ele está dormindo. São situações graves, né? Quase extremas. E tem que especificar a gravidade, né? De acordo com o grau ou de hipóxia ou de hipercapnia presente no sono, nesse caso do grande obeso, até de quando o paciente está acordado, né? E a evidência de que tem um prejuízo de algum órgão que leva a essas anormalidades, né? Um deles ali é a insuficiência cardíaca direita, né? Então, outro especificador é a presença de anormalidades gasosas no sangue, no plasma, né? Seria melhor dizer, durante o estado de vigília, o que é um indicador de uma severidade maior. Mesmo acordado, o paciente mantém uma hipercapnia. Estamos acabando. São 11h27. Estamos acabando. Mais um ou dois slides. Isso aqui eu só queria mostrar para vocês, numa ilustração. Esse trabalho é bastante interessante, saiu esse ano. Ele é mais relacionado para doença cardiovascular, né? Em que ele associa os distúrbios do sono com aumento da morbidade e mortalidade cardiovascular. Então, começa no círculo externo ali, numa cor que seria um rosa, não sei bem, eu sou ruim para a cor. Então, o que poderia, o que seria a primeira instância, né? O que aconteceria primeiro para levar a esse tipo de patologia cardiovascular? Então, tem ali todos eles, né? Distúrbio central de hipersonolência, que a gente viu, parassonia não vimos ainda, insônia com aumento, né, da fase da excitação, o paciente fica mais acordado, a apneia obstrutiva do sono ou outros transtornos relacionados à respiração, e os outros que a gente ainda vai ver, transtorno de ritmo circadiano e transtorno do sono relativo ao movimento, né, por exemplo, pernas inquietas. Aí, no segundo oval, né, é uma elipse, né, na segunda elipse, o que isso leva? Né? Leva à fragmentação do sono, a hipóxia intermitente, e ali em letra miúda, né, está uma desregulação hipotalâmica, hipofisária e adrenal, né? O eixo hipotálamo hipófise suprarrenal ele fica desregulado. Ruptura do relógio biológico e situações de despertar, de excitação recorrente, né? Excitação no sentido de que sono, né, tem a ver com excitação e com sedação, né? Eu durmo, né, é como se eu tivesse sedado para pegar no sono, fisiologicamente, e há um movimento contrário para acordar.
né? Arousal teria nesse sentido. Isso vai levar, aí já começa, né, o aspecto, quando se transforma da situação da insônia para a patologia clínica, né, para a patologia cardiovascular. Você vai ter uma ativação simpática, né, um aumento da ativação simpática. Olha só, desregulação do eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal vai levar ao aumento do cortisol. O aumento do cortisol vai lá no locus ceruleus, vai liberar catecolamina. Essa liberação da catecolamina, ela vai fazer com que não haja as variações normais de ritmo cardíaco. O nosso ritmo cardíaco ele varia durante o dia. Se eu faço mais esforço, se eu estou em pé, se eu estou sentado, se eu estou dormindo, o ritmo é menor. Vamos dizer, o coração descansa, né? Eu estou em repouso, o ritmo é menor. Aí eu me levanto, aumenta o ritmo. Preciso de mais oxigênio, bombear mais sangue. Aí eu vou mudar o sofá de lugar. Aí eu faço um esforço, eu preciso mais ainda, muda mais ainda o ritmo cardíaco. Quando tem uma ativação simpática crônica, o cortisol vai estar alto, as catecolaminas vão estar altas e o ritmo cardíaco vai estar anormalmente alto e sem as variações. Então, é como se aquilo não desse descanso, né? Não dá refresco para o coração. Então, vai sobrecarregar, né, a função elétrica cardíaca, vai sobrecarregar a coronária, vai sobrecarregar o músculo cardíaco, o miocárdio, que vai manter o paciente num estado de taquicardia, ou pelo menos não vai ter a variação do batimento cardíaco de acordo com atividade e sono e vigília. Vai levar a uma disfunção endotelial, né? Aí já entra a inflamação, né? Vou começar do outro lado. Inflamação, estresse oxidativo e disfunção endotelial. E do outro lado, a ativação simpática. Tudo isso a partir do, por exemplo, um sono fragmentado. Por exemplo, de uma insônia, né? Por exemplo, de uma alteração de ritmo circadiano. Que isso vai levar a um aumento de pressão arterial, né? Ali na parte mais alaranjada da elipse, e no final, naquele marrom mais escuro, um aumento da morbidade e da mortalidade cardiovascular. Tudo, então, não há como tratar insônia, seja lá de que causa for, mesmo que seja a insônia pura, né? Não tem como tratar a insônia como um sintoma inocente. Essa inocência toda da insônia pode levar a isso aqui que a gente está vendo nesse gráfico. Esse trabalho é muito interessante, né? Tem ali, olha o nome deles ali, né? Um approach diagnóstico e terapêutico dos transtornos do sono, de hipertensão arterial e doença cardiovascular. 2 pontos. Um documento de consenso pela Associação Italiana de Hipertensão. Eu sempre gosto de trazer essas questões em que um sintoma ou uma doença psiquiátrica leve a uma doença clínica, não do ponto de vista da psiquiatria, mas o psiquiatra diz que tudo faz... Não, isso aqui é do ponto de vista da cardiologia, né? Mostrando que a preocupação que a cardiologia está tendo com o transtorno do sono. Então, aquilo que eu disse para vocês no início, né, fechando, que a gente está acabando mesmo. O estudo do sono ele é multidisciplinar, né? São várias as especialidades que estudam o sono. Por quê? Porque quando transtorna o sono, você vai transtornar o funcionamento do corpo todo e vai bater em todas as especialidades médicas e em algumas outras profissões, né? Como, por exemplo, na odonto, que tem nos congressos americanos de sono, tem um monte de odonto, de dentista, tem muita coisa, muito material para dentista, aulas, simpósios para otorrino, não, né? Porque aquilo é multidisciplinar mesmo. Então, aqui, eu tentei fazer esse caminho ao contrário, né? Mostrar que, a partir da clínica, né, a preocupação com aquele sintoma que seria lá da psiquiatria, da neurologia, mas não. Né? Indivíduo,
né? A palavra indivíduo quer dizer sem divisão, né? Nós somos uma coisa só, nós não temos um pedaço que vai ao cardiologista ou outro pedaço que vai ao endócrino, não. É uma coisa só, né? E, concluindo, mesmo aqui meu último slide, vou sempre trazer uma filosofia, né? E como um dos fragmentos lá que sobraram do filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso é muito interessante. Para aqueles que estão acordados, existe um mundo, né? Um mundo da realidade em comum. Esse mundo da realidade é comum para todo mundo que está acordado. Mas para aqueles que estão dormindo, cada um é levado para o seu mundo privado, né? Cada um vai, né? Cada um tem um mundo privado. E não só no aspecto, né, psicológico, ele quis falar, provavelmente, né, quando não se usava nem essa palavra, mas eu coloco aqui, né, indo um pouco além do que o grande Heráclito lá disse, que quando se vai dormir, né, cada um tem o seu sono, ou cada um tem a sua alteração do sono, né? Isso aí a gente não divide com os outros. Isso é único. Da mesma forma que você pegar pelo lado da psicanálise essa frase, né? Quando apaga a consciência, eu vou viver no inconsciente, né? Se pegar o inconsciente do Freud, do Pierre Marie, do Jung, o consciente pessoal do Jung, não, né? Então, cada um é um mundo privado e único, né? Meu e de cada um de vocês. Agora, no sono também. Lá no ano, sei lá, 450 a.C., alguma coisa assim ou mais, né? Um homem lá na antiga Éfeso, né? Que hoje é na Turquia, falou isso, né? Falou uma coisa que até hoje, né, nos preocupa, né? Que é essa questão do sono. O sono de cada um, né, é único. Ele cabe também nessa frase dele aí. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. E eu me coloco aí à disposição do que tem alguma pergunta e que eu possa responder para vocês. Alguma dúvida? Alguma Professor, pergunta? Ficamos bom dia, professor, uma hora tudo e bem? meia. Ou não? Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Ou não? Na prática clínica, assim, no dia a dia, todo paciente que chega com insônia, eu tenho que pensar diretamente em apneia obstrutiva do sono, ou só se eu desconfiar clinicamente ou pela história dele que faz sentido pedir, por exemplo, uma polissonografia? No dia a dia da clínica, na prática. No dia a dia, mas aí eu acho que a gente, não sei, Marcos, se a gente tem que pensar, né, como você colocou, se a gente deve pensar também, porque a gente está começando a falar disso, né? Eu deixei as outras transtornos para outra aula, porque eu vou passar mais rapidamente, porque não interessam tanto para a gente. Os que mais nos interessam são esses aí. Eu diria para você que você não deixe de pensar na apneia obstrutiva do sono, né? Porque eu acho que a gente pensa pouco na apneia obstrutiva do sono ainda. Então, quando o paciente vem com queixa, aquela frase, né? Doutor, eu não durmo bem. Tem um mundo atrás disso, né? Pode ter um mundo atrás. Pode ser, agora na pandemia, né? As preocupações, os medos, a situação de estresse crônico lembra muito aquilo que eu estava falando ali daquele trabalho da cardiologia. A situação de estresse crônico, nós todos estamos vivendo, leva a cortisol alto. O cortisol alto, liberando catecolamina, o sono vai ser mais difícil. Porque aqueles aspectos excitatórios do sono vão ser maiores do que os aspectos sedativos do sono, porque eu já estou, né, com as catecolaminas mais altas. Então, hoje nós estamos passando por uma situação especial que tem tudo para piorar o sono. Agora, voltando à tua pergunta, que eu achei ótimo,
pensa também na apneia obstrutiva, né? Então, muitas vezes, a gente tem que perguntar, não só para o paciente, mas ou quem dorme na mesma cama, como eu disse, ou quem dorme no mesmo quarto, ou às vezes o ronco pode ser tão expressivo que pode ser ouvido pela casa toda. Então, essa questão muitas vezes as pessoas dizem assim, né? É comum você dizer assim, você atende um paciente, aí vem um homem, geralmente, aí vem a esposa, né? E ele diz assim, doutor, eu não durmo bem. A mulher diz, como não dorme bem, fulano? Você ronca a noite inteira. Roncar a noite inteira é dormir mal. Né? Se a respiração é estrepitosa, se a respiração é barulhenta durante o sono, deve ter um estreitamento da via aérea. E se não é uma apneia, pelo menos uma hipopneia. Né? Porque se ele diz que dorme mal, que no dia seguinte ele tem sono e ele é um roncador, aí sim, você deve ir direto para a apneia obstrutiva. Nunca deixa, né, Marco, de perder assim, essa variedade de coisas que pode acontecer aí. Aquilo que eu disse para você, ninguém tem que decorar o DSM-5, né? Mesmo porque, né, é aquele livro que fica em pé na estante, como eu digo. Né? Ele é grande o suficiente para ficar em pé sozinho na estante. Mas você tem que conhecer, né, para lembrar e até ir lá. Né? Eu não tenho o menor problema durante uma consulta com o paciente, de eu consultar ou o DSM, né, ou uma interação medicamentosa. Eu não tenho que ter tudo isso na cabeça. Eu não tenho, não. Eu não posso ter, eu não consigo ter. Né? A menos que, né, é o lado bom do Asperger, né, que consegue memorizar aqueles livros inteiros, mas o prejuízo também é grande, mas porque não tem como decorar. Mas, sim, você tem que saber, tem que um dia ter visto que aquilo existe. Quem nunca ouviu falar em apneia obstrutiva do sono não vai fazer o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Você pode pegar o diagnóstico mais simples ao mais complicado, né? Teve um outro congresso outro dia que eu falei de um caso clínico de afeto pseudobulbar. É uma coisa muito fácil de diagnosticar, desde que você saiba. Desde que você saiba o que é. Aquele paciente que, né, só fazer uma comparação, que fica rindo e chorando ao mesmo tempo durante a consulta e que não é bipolar. Ele está falando com você e despenca num choro que não tem o conteúdo emocional de um paciente que chora, e no momento seguinte ele dá as gargalhadas sem nada de engraçado. Né? Isso é um diagnóstico da neurologia que muitas vezes acaba no consultório da gente, porque diz que o paciente está bipolar ou está deprimido porque está chorando sem motivo. Então, até eu ver, né, até eu saber que existia afeto pseudobulbar, e não faz muito tempo isso, tem uns 10 anos talvez, eu nunca tinha feito um diagnóstico. Quando eu soube da existência, vi um paciente, daí em diante eu fiz vários diagnósticos. Né? Aquilo que eu digo, muitas vezes a gente, quando aprende alguma coisa, dá vontade de fazer recall de pacientes que passaram pela gente que a gente não fez o diagnóstico. Dá vontade de falar, vem cá, cara, vem cá, errei. Que nem recall de carro, né? Vem aqui de novo para a gente refazer isso aí. Então, voltando ao que você perguntou, é bom ter essa visão geral, aí você vai lembrar que aquilo existe. E aí você pode olhar no DSM-5, não é nenhum desdouro, né? Olhar, fazer uma consulta na frente do paciente. Eu não acho. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas saber que existe, pelo menos, Marco. Pelo menos isso. Mais alguma questão? Tem mais uma. Talvez eu esteja obrigado pela resposta. Talvez eu esteja até me antecipando, mas é uma dúvida até certo ponto pessoal. Nós médicos, o nosso ciclo circadiano ele é muito bagunçado, né, por conta de plantão e etc. Eu pensei logo na melatonina. Se a reposição de melatonina ela entra especificamente nesses casos onde o ciclo circadiano faz parte da nossa rotina, né? Está bagunçado ou se teria alguma outra indicação específica? Pois assim? é, aí vai depender. Você está falando de uma situação que vai aparecer lá no transtorno de ritmo circadiano, transtorno de sono por alteração do ritmo circadiano, que é o trabalho por turno, que é o nosso plantão. Né? O nosso plantão é o trabalho por turno. Todo o pessoal de saúde, né, trabalha por turno. Todo o pessoal policial
trabalha por turno. Né? Pessoal de hidrelétrica, pessoal de usina nuclear, aqueles trabalhos que não podem parar, né? É tudo trabalho por turno. Né? E eu tenho uma aula muito legal disso, mostrando vários acidentes que aconteceram por causa de débito de sono no trabalho por turno. Um que eu nunca quero pensar, né, é no comandante do voo onde eu estou dentro do avião, que eles trabalham por turno. É comum, Marco, para você ter uma ideia, é comum, isso não é revelado, né? Quando fala assim, o acidente foi por causa humana. É muito comum, na gravação da Caixa Preta, o piloto está roncando na hora do acidente. Sabe aquelas coisas que é melhor a gente não saber? Quando entra no avião? Porque, claro que tem computador, tem copiloto, tem várias situações, né? Vários, não está tudo na mão de um só, mas tem momentos em que está na mão da pessoa. Né? Vários daqueles acidentes nucleares, Chernobyl, One Mile Island, todos aqueles tinham pessoas com débito de sono que dormiram 2 horas, que dormiram 1 hora antes de pegar o próximo turno. Isso tudo comprovado, notícia comprovada. E então a gente que faz esse trabalho por turno, você tem que ter, né, algum momento, né, eu sei que é quase impossível, tem que ter algum momento em que você pudesse reacertar o teu relógio. Então, por exemplo, no caso da melatonina, ou no caso de um indutor de sono mesmo, num Zolpidem que seja, você tem que fazer o medicamento na hora que você for dormir, mesmo que seja 7 horas da manhã. Né? E não na hora do escuro lá da melatonina, que você tem que estar ativo naquela hora. A melatonina tem um problema no Brasil, que agora foi resolvido, né? A melatonina, ela não é, a melatonina é proibida, ela não era proibida. É que não tinha nenhum registro na Anvisa para melatonina. Então, ela não era proibida, ela era inexistente no Brasil. E agora uma determinada indústria farmacêutica fez um registro, né, e vai ter um lançamento em breve de uma melatonina em gotas. 1 ml, 1 miligrama, alguma coisa assim. Então, você pode dosar, né? Porque geralmente se usa de 3 a 5 que é a dose ideal. Mas aí você vai poder usar. Né? Eu acho que vai entrar na categoria de complemento alimentar, como se fosse uma vitamina, do que medicamento. Eu acho que medicamento, eu acho que o registro vai ser tipo de metilfolato, vitamina B12, esse tipo de coisa assim, que não é considerado medicamento, né? Mas a melatonina pode entrar, ela tem a principal indicação dela não é para qualquer insônia, é exatamente para essas insônias de alteração de ritmo circadiano. É aquela insônia que você vai daqui para o Japão, chegar lá, você não consegue nem ficar acordado de dia, nem ficar dormindo de noite. Que é mais ou menos o que acontece com a gente no plantão. Enquanto você é jovem, você dribla, médio, né? Mas tem que ter cuidado. Agora, quando você é mais velho, né, aí começa a pegar mais. Por isso que plantão tem que ser para residente mesmo, entendeu? Eu no plantão ia ser um fracasso já hoje em dia, porque o jovem a gente segura melhor. Né? Na pessoa, a partir dos 55 anos, a secreção da melatonina começa a diminuir. Por isso que as pessoas mais velhas têm uma maior fragmentação no sono, têm maior queixa de insônia do tipo sono interrompido. É basicamente por uma redução da melatonina. Podem ter, né, outras causas concorrentes. Mas esse do trabalho em turno, que a gente vai falar lá no ritmo circadiano, isso aí teria uso para melatonina, sim. Obrigado, professor. Nada, obrigado você pela pergunta, que dá a oportunidade de a gente falar mais algumas coisas. Mais alguém aí tem mais alguma coisa a fazer? Senão a gente pode encerrar. Ok? Então vamos lá. Thaís está por aí? Ela tem que parar de gravar. Oi, Thaís. Se é a Thaís ou se é a Fátima. Bom, pessoal, eu vou então, como co-host aqui,
Oi, Olá. Thaís, apareceu? Oh, Oi, perdão, boa. estava numa Tá legal. ligação. Você não dormiu com a minha aula, não, né? Não, Olha só, então tá, vamos terminar, já teve perguntas, já são 15 para o meio-dia, tá bom? tá Vamos dar bem. por encerrado. Pessoal, um grande abraço, até a próxima, a gente ainda não tem marcado a próxima. Peraí, tem alguma coisa aqui no chat? Ah, não, só um agradecimento, obrigado vocês. Então, vamos encerrar, tá bom, Thaís? Pode parar Tá de bem. gravar. Tá bom.